Existe um livro oficial de Cavaleiros do Zodíaco chamado Cosmo Special. Ele foi lançado em 1988 no Japão, quando o Cavaleiros do Zodíaco estava em seu auge. Nessa época, a ideia desse livro era trazer algumas informações canônicas sobre o universo de Cavaleiros, mostrando de forma simplificada e resumida como foi o surgimento do universo, o nascimento dos deuses, a criação dos Cavaleiros e das constelações, além, é claro, das primeiras Guerras Santas. Tudo isso foi mostrado no texto chamado Hipermito, que estava contido na revista Cosmo Special. E segundo o Hipermito, Ikki realmente é o primeiro cavaleiro em toda a história que obteve a armadura de Fênix, mostrando assim a grande importância desse guerreiro, que foi reconhecido pela armadura de bronze de Fênix, que permitiu que ele trajasse. Como sabemos, as armaduras do exército de Atena possuem vida, tendo até mesmo vontade própria, podendo até mesmo rejeitar o seu cavaleiro, como vemos na luta de Shiryu e Máscara da Morte de Câncer. Sendo assim, chegamos à conclusão de que desde o início dos tempos, a armadura de Fênix nunca reconheceu um cavaleiro digno de trajá-la, sendo Ikki o primeiro a realizar esse feito. Sem dúvidas, Ikki de Fênix tem o potencial para se tornar um cavaleiro de ouro na saga clássica. Ele já foi reconhecido por vários cavaleiros incrivelmente poderosos, como por exemplo, Shaka de Virgem, Cânon de Gêmeos, Odisseus de Ofilco, Kaiser de Leão e Deathtoll de Câncer. Esses são alguns dos cavaleiros que guardam um grande respeito para com Ikki, tratando ele de uma forma completamente diferente de como tratam os demais cavaleiros de bronze. Ikki certamente é alguém cujo potencial e força demonstra ser capaz de lutar e derrotar qualquer adversário, e os Cavaleiros de Ouro sabem disso. Até mesmo Cânon presenciou Ikki derrotando um dos 3 juízes do inferno, a classe mais poderosa de espectros de Hades, onde Ikki derrotou Aiacos de Garuda. Ikki é reconhecido como o grande sucessor do signo de Leão. Apesar disso, o Cavaleiro de Fênix não tem nenhuma sinergia sequer com a Ioria de Leão. Ambos os personagens apresentam características muito diferentes, além de habilidades completamente opostas. Além de que na série clássica, a Ioria e Ikki não têm tantas interações entre si, e acredito que foi por isso que os fãs estranharam quando foi revelado que Ikki seria o grande sucessor do Cavaleiro de Ouro do signo de Leão. Apesar de que Ikki trajou a armadura de Leão na batalha contra Thanatos nos Campos Elíseos, apenas na saga Next Dimension é que o Cavaleiro de Fênix foi reconhecido por alguém de seu signo. Ikki enfrenta o Cavaleiro Kaiser de Leão, que serve ao Santuário do século XVIII. Kaiser então reconhece Ikki de Fênix como seu futuro sucessor, e os dois acabam tendo até mesmo uma admiração mútua naquele momento. Mas acredito que essa foi apenas uma tentativa do Kurumada para que Ikki se aproxime mais dos representantes de seu signo. Uma das grandes questões é que Ikki tem habilidades muito diferentes dos cavaleiros que representam o signo de Leão. Como sabemos, na saga clássica, a Ioria é o Cavaleiro de Leão, e assim como seus antecessores, sendo Kaiser em Next Dimension, além de Regulus e Ilias em The Lost Canvas, eles utilizam golpes baseados na velocidade da luz, como por exemplo o Relâmpago de Plasma, onde o cavaleiro dispara 100 milhões de socos na velocidade da luz. E a segunda habilidade seria a Cápsula do Poder, onde é disparada uma potente esfera de energia na velocidade da luz. Porém, todos esses golpes não têm nenhum tipo de sinergia com os ataques utilizados por Ikki. Na verdade, os golpes do Cavaleiro de Leão são mais parecidos com os golpes do Cavaleiro Ceia de Pégaso, parecendo até mesmo uma evolução dos ataques Meteoro de Pégaso e Cometa de Pégaso. Sendo assim, a principal similaridade entre Ikki e a Ioria, na verdade, é o seu mês de nascimento, sendo Ikki do dia 15 de agosto e a Ioria do dia 16. Muitos fãs acreditam que Ikki de Fênix deveria assumir a armadura de Gêmeos. É claro que isso não irá acontecer na saga oficial, já que as armaduras de ouro são distribuídas pelo mês de nascimento do personagem. Porém, podemos fazer uma análise aqui nesse vídeo do porquê Ikki se encaixaria melhor sendo um cavaleiro de Gêmeos. Sabemos que assim como Ceia de Pégaso, Ikki no anime também enfrentou Saga de Gêmeos de frente, e Ikki chegou no momento exato de impedir que Saga matasse o Ceia, porém sabemos que ele acaba sendo derrotado depois.
No mangá, ao se enfrentarem, o Cavaleiro de Fênix e os Gêmeos aplicam suas técnicas ilusórias, sendo essas o golpe Fantasma de Fênix e o Satã Imperial. E ao se combaterem, acaba acontecendo um empate, já que os dois são equivalentes no embate do domínio mental. E assim Ikki e Saga são obrigados a dispararem suas técnicas mais destrutivas. Ikki usa o Ave Fênix, que não tem qualquer efeito contra o Cavaleiro de Ouro, e Saga utiliza a Explosão Galáctica, que atinge o Cavaleiro de Fênix. Seiya recebe o apoio dos Cavaleiros e se levanta. Saga tenta impedi-lo, mas Ikki não deixa. Saga então usa a Explosão Galáctica uma segunda vez, pulverizando o corpo do Cavaleiro de Fênix. No anime, Ikki impede Saga de matar Seiya, ficando para enfrentar o Cavaleiro de Gêmeos, enquanto Seiya vai até a estátua de Athena. Saga aplica a outra dimensão, mas Ikki regressa instantaneamente. Saga lança vários ataques na velocidade da luz, destruindo a sala do Grande Mestre, onde Ikki acaba sendo soterrado. Saga corre para impedir Seiya, que consegue se apoderar do escudo de Athena e direcionar a luz para a deusa, a salvando no processo. Saga decide matar o Seiya, mas é novamente impedido pelo Ikki. O Cavaleiro de Fênix impõe corajosa resistência, mas acaba sendo vencido, tendo sua armadura destruída, sendo a grande diferença do anime, que Saga utilizou apenas a sua técnica Outra Dimensão, já que a Explosão Galáctica foi apresentada apenas na saga de Poseidon, sendo utilizada por Canon. Ikki de Fênix certamente possui uma ligação forte com os Cavaleiros de Gêmeos da saga clássica. Independente da era, ele sempre acaba enfrentando esses poderosos Cavaleiros de Ouro. Na saga das 12 Casas, Ikki confronta a saga de Gêmeos. Posteriormente, na saga de Poseidon, ele enfrenta Canon de Dragão Marinho, o irmão gêmeo de Saga. Na saga de Hades, Canon acaba se tornando o novo Cavaleiro de Ouro de Gêmeos, e no submundo recebe a ajuda de Ikki na luta contra os 3 juízes do inferno. E em Next Dimension isso não é diferente. Ikki acaba confrontando os Cavaleiros de Gêmeos do século XVIII, sendo Caim e Abel, 2 irmãos que dividem o mesmo corpo. E sabemos que a força de Ikki foi reconhecida por todos esses cavaleiros. Como sabemos, entre os 5 Cavaleiros de Bronze, Ikki de Fênix é o mais velho. Ele sempre age como protetor de seu irmão Shun, e na saga Next Dimension, ele apareceu primeiramente vigiando Shun nas sombras. Ikki derrotou Lascomun, a comandante das satélites de Artemis, e seguiu Athena e Shun até o passado, na Guerra Santa do século XVIII. Porém, após chegarem a essa era, Ikki resolve trilhar o seu caminho solitário, começando a subir as 12 casas após Shun e Tema de Pégaso. Na saga Next Dimension, Ikki com certeza é o Cavaleiro de Bronze mais respeitado, isso porque sua força e atitudes são reconhecidas pelos seus oponentes. Em primeiro combate, Ikki enfrenta Suikyo de Garuda, medindo forças contra o Juiz do Inferno, cujo poder é equivalente e até mesmo supera alguns Cavaleiros de Ouro. Suikyo reconhece o poder de Ikki e até mesmo é atingido pelo golpe Fantasma de Fênix. Porém, após deixar o Cavaleiro de Fênix desacordado, ele segue seu caminho deixando Ikki vivo. Na casa de Gêmeos, Ikki enfrenta Caim e Abel, os Cavaleiros de Gêmeos que dividem o mesmo corpo. Em meio ao combate, Caim, que seria o irmão bom, nota a verdade por trás das ações de Ikki e então decide salvá-lo, começando assim uma batalha mental interna contra seu irmão Abel de Gêmeos. Na casa de Câncer, Ikki nem sequer luta contra Deathtoll. O Cavaleiro de Ouro de imediato reconhece Ikki como um bom cavaleiro. Na casa de Leão, Ikki luta contra Kaiser, que após o combate reconhece o Fênix como seu verdadeiro sucessor no futuro. Na casa de Virgem, Ikki enfrenta o cosmo residual de Shijima. Ele se depara com a técnica dos 4 portões de Buda. Ikki decide abrir um dos portões, mas acaba impedido por Odisseu de Ofilco, que explica a simbologia por trás de cada porta. Mesmo sabendo do perigo que corria, Ikki insiste em seguir adiante para proteger Athena. Odisseu cura as feridas de Ikki, que questiona sua conduta sem sequer saber seu nome. Odisseu simplesmente responde ser sua obrigação como médico tratar os feridos. Ikki diz estar em dívida com Odisseu e então desmaia. Odisseu se encarrega de enfrentar Shijima, destruindo tanto a barreira como os 4 portões de Buda. Ao acordar, Ikki se apresenta como o Cavaleiro de Fênix vindo do futuro. Odisseu pergunta se Ikki o ajudaria e Ikki diz que sim.
Odisseu então se apresenta como o 13º Cavaleiro de Ouro de Ofilco, que ressuscitou para matar Atena. E que fica preocupado, mas não esboça a reação de enfrentar Odisseu. Com Shijima tendo voltado a dormir, a barreira começa a se levantar. Odisseu alerta Ikki de que os dois deviam se apressar, ou do contrário, ficariam presos na casa de Virgem. E assim Odisseus fala para Ikki escolher a porta que estiver mais perto. Após passar pelos 4 portões de Buda, Ikki acaba atravessando as dimensões e chega ao templo de Atena, exatamente aos pés da estátua da deusa no final das 12 casas zodiacais. Sem saber onde Odisseu está, Ikki é confrontado pelo grande mestre daquela época, que demonstra conhecer o Cavaleiro de Fênix, tendo captado a essência das ondas mentais de Odisseu. O grande mestre pergunta se Ikki pretendia cumprir a promessa de matar Atena, e percebendo a dúvida, ele ataca o Cavaleiro de Fênix, que se defende. O grande mestre fala para Ikki que todos os desastres naturais que estão acontecendo é culpa de Atena. Enquanto lutavam, Ikki percebe o imenso poder do grande mestre, e o mestre também percebe que o Cavaleiro de Fênix estava se contendo naquela batalha. Ele então entrega a adaga dourada, conhecida também como a espada de Crisos. Após Ikki receber a adaga de Crisos, o grande mestre volta a cair em um sono profundo. Essa adaga dourada tem o poder de matar um deus, e na mitologia Crisos é um deus menor, sendo a personificação do ouro. Crisos é mencionado apenas uma vez na literatura grega por Pindar, que dizia: Crisos é filho de Zeus, nem a traça e nem a ferrugem o devoram, mas a mente do homem é devorada por esta possessão suprema, mostrando o quanto os homens são corrompidos pela ganância e pelo poder, algo que acontece com a adaga dourada na história de Cavaleiros do Zodíaco. Essa adaga também foi utilizada por Saga para tentar matar o bebê Atena. Saga estava sendo corrompido por um espírito maligno, e movido por ganância e poder, ele tenta matar a deusa com a adaga dourada. O Cavaleiro de Fênix chega até a casa de Ofilco no capítulo 108 do mangá de Next Dimension. Shun, Yoga e Shiryu foram derrotados por Asclépio, que possuiu por completo o corpo de Odisseu. Os 4 Cavaleiros de Bronze, que voltaram para o passado junto de Atena, enfrentaram o Cavaleiro de Ouro mais poderoso. Como sabemos, Seiya está em coma no futuro, e por isso, Atena e seus Cavaleiros de Bronze voltam para o passado, viajando no tempo 200 anos antes da luta contra Hades. Eles querem encontrar uma maneira de salvar a vida de Seiya no futuro, porém os Cavaleiros de Bronze encontram vários obstáculos em seu caminho, sendo o maior deles o 13º Cavaleiro de Ouro, que voltou à vida. Sabemos que o corpo que voltou à vida seria o do Cavaleiro Odisseu de Ofilco, um cavaleiro de prata que auxiliou os jovens Cavaleiros de Ouro do século XVIII em seu treinamento. Porém, após Odisseu ressuscitar como 13º Cavaleiro de Ouro, seu corpo aos poucos começa a ser possuído pela alma de Asclépio, que seria o 13º Cavaleiro de Ouro original. Asclépio foi o Cavaleiro de Ouro do signo de Ofilco na era mitológica, e após trair Atena, querendo tomar o seu lugar, ele foi banido do santuário, e sua constelação acabou sendo representada por uma armadura de prata. A alma de Asclépio estaria selada no Tártaro, porém devido à distorção dimensional causada por Atena ao viajar no tempo, Asclépio acabou se libertando. No último capítulo lançado até o momento, Asclépio derrotou Shiryu, Shun, Yoga e Ikki, e está prestes a matar a Atena Saori com a adaga dourada. Porém, de repente, as armaduras de ouro surgem para proteger a sua deusa. Com isso, abre a possibilidade para diversas teorias de como os Cavaleiros de Bronze irão derrotar o Asclépio. A primeira delas é que os Cavaleiros despertariam a armadura divina de bronze e venceriam o Cavaleiro Dourado. Porém, após o surgimento das armaduras de ouro na casa de Ofilco, certamente o autor Masami Kurumada irá utilizá-las de alguma forma para colaborarem com a queda de Ofilco. Por isso, podemos teorizar que os 4 Cavaleiros de Bronze ali presentes podem usar as armaduras de ouro que representam os seus signos. Yoga vestirá a armadura de Aquário, Shiryu a armadura de Libra, Shun a de Virgem e Ikki a de Leão. Após trajarem suas armaduras, eles enfrentarão mais uma vez o 13º Cavaleiro de Ouro, que certamente mostrará sua superioridade. Asclépio irá derrotar mais uma vez os cavaleiros que vieram do futuro, mostrando o porquê dele ser considerado o Cavaleiro de Ouro mais poderoso de todos. E é nesse momento que os 4 Cavaleiros de Bronze
irão se juntar para formar uma poderosa exclamação de Athena, utilizando as armaduras de ouro e com a junção de seus cosmos, Ikki, Shun, Yoga e Shiryu poderão criar a exclamação de Athena mais poderosa já vista, causando assim o fim da saga Next Dimension e derrotando Asclepius de Ophiuco. Obrigado por assistir esse vídeo até o final, valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo?